amém. Quero convidar você a acompanhar a leitura, Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Paulo vai nos dizer o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a qual fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. De maneira rápida, eu quero contextualizar essa cena que você acabou de ler. Paulo, o prisioneiro de Cristo, estava preso por pregar o Evangelho. Loucura para o grego, confusão e maldição para o judeu. E por causa disso ele foi aprisionado. Pergunto para você, qual é a sua cadeia hoje? E aqui eu estou falando da literal, tá? Não quero que você fique elucubrando, imaginando qualquer outra coisa, não. Você está preso? Às vezes você está preso com um pouquinho de frio, às vezes você está preso com um pouquinho de calor, às vezes você tem até uma outra preocupação, mas tem um grilhão preso aí no seu pé? Tem alguma coisa aí prendendo as suas mãos? Às vezes o relógio, né? Está meio apertado, mas seria o máximo. Então vamos entendendo aí, vamos contextualizando. Paulo está preso, mas a palavra de Deus estava livre. Por isso ele escreveu essa carta. Foi Paulo quem plantou a igreja de Éfeso. Depois você pode abrir a sua Bíblia em Atos 19, e você vai perceber que ele passou 2 anos ali, levando a palavra de Deus, trazendo o Evangelho àquele lugar que praticamente era um templo a céu aberto, porque Éfeso era o epicentro da adoração greco-romana a todos os deuses daquela época. Deuses da festa, deuses da fertilidade e por aí vai. Mas ele ficou ali durante 2 anos. E, durante esses 2 anos, somente a igreja de Éfeso viu coisas diferenciadas a partir de Paulo, onde as pessoas levavam paninhos, e esses paninhos depois para as pregações, e eles levavam esses pedaços de pano, e esses panos, através do poder de Deus, curavam pessoas. A sombra de Paulo curava, coisas maravilhosas e incríveis. O Espírito Santo agiu de uma forma ímpar na plantação dessa igreja, coisa que a gente não vê nas outras. E isso é bem diferenciado. Mas para pensar, usa aí o cérebro que Deus te deu, a imaginação. Num lugar que é altamente religioso, o poder do Evangelho precisa exceder tudo aquilo que o espírito do engano tentou fazer ao longo dos anos. E de maneira linda, Deus fez essa obra através da vida de Paulo. Só que depois Paulo pôs o pé no caminho, continuou evangelizando e levou o evangelho a outros lugares. Mas ele recebeu uma carta falando de alguns problemas que a igreja de Éfeso estava enfrentando. E lá da prisão, pergunto para você, quando você está de mau humor, quando você não está bem com a vida, quando está tudo dando errado, quando tudo está explodindo, você está animado para escrever palavras de animação, de zelo e amparo para outra pessoa? Acho que não, né? O pessoal mais jovem aí vai querer xingar no Twitter, né? O pessoal mais antigo vai ficar esbravejando, reclamando da vida. Vai ficar que nem aquele personagem, né? Ó dia, ó céus, ó azar. A gente não vai querer escrever, não, meus irmãos, vocês precisam perseverar, vocês precisam continuar unânime. Não, nosso coração quer reclamar. Por isso a canção é perfeita. Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Jesus Cristo, diante do seu maior desafio, disse: Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Mas a gente entende que essa oração não foi atendida para a glória de Deus e para que você estivesse aqui me ouvindo nessa manhã. Então a gente precisa ter um coração assim. E Paulo escreve essa carta. E nela, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós percebemos ele apontando para a verdade de que o Evangelho cria uma nova realidade. E essa realidade no sentido de tudo passa a ser mais belo, tudo passa a ser mais palatável, tudo passa a ser mais bonito por causa de Cristo. Em que sentido?
Por causa do pecado dos nossos primeiros pais, nós fomos expulsos da presença de Deus. Adão e Eva foram expulsos do jardim, mas quando eles saíram de lá, o jardim continuou dentro deles. E o tempo todo eles tentavam fazer coisas belas, criaram culturas, fizeram e aconteceram durante toda a história da humanidade. É por isso que hoje você vive dentro de um lugar com muros, e dentro desses muros você constrói coisas gostosas para você usufruir, não faz? Mesmo que o seu apartamento seja pequeno, a sua casa não seja do tamanho que você deseja, você faz coisas bonitas, coisas belas para você apreciar, não faz? A dona Margarida tem praticamente um exemplar de várias plantas de um jardim na frente da casa dela. Às vezes você não tem a oportunidade da dona Margarida de ter um jardim grande, mas você tem um quadro, você tem uma planta, você tem algo belo para admirar. E você tenta se manter seguro, porque fora do jardim de Deus já não há mais segurança por causa do pecado. E Jesus Cristo reconciliou não somente aqueles que Deus escolheu amar, mas também a criação de volta com Deus. E aí, depois que nós entendemos quem é Jesus, a gente consegue apreciar a beleza, não só do pôr do sol, não só de um dia chuvoso, com um bom copo de café com leite, um copo de café, um copo de Coca-Cola, né, para quem gosta mais de Coca-Cola do que café. Olhar pela janela e perceber que aquilo é Deus cuidando. Obrigado, Zezinho. Que é Deus cuidando não só do justo, mas do injusto quando ele não merece. Porque não é isso que a palavra de Deus nos ensina? O sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. A chuva também cai sobre o injusto e também sobre o justo. Em Cristo, Deus reconcilia todas as coisas. E Ele reconcilia também os diferentes. Porque em Cristo já não há mais judeu, já não há mais grego, já não há mais homem, já não há mais mulher, já não há mais alto, já não há mais baixo, já não há mais nenhuma diferença. Porque todos nós somos iguais. Nós éramos alvos da ira, mas em Cristo fomos alcançados pela graça. Somos aceitos por aquele que deveria nos enviar o castigo, mas o castigo que nos trouxe a paz, é dele que nós vamos falar já já. Foi colocado sobre Cristo. Isso é Efésios de 1 a 3. E é interessante que a palavra que Paulo usa é uma palavra que eu gosto muito da língua portuguesa, né? É o portanto, é o entretanto, é o todavia. Isso é, ele vai sair de um tema e vai para o outro. E ele vai dizer assim: portanto, se Jesus Cristo reconciliou todas as coisas com Deus e unificou a humanidade que havia sido segregada por causa do pecado. E é interessante que na antiga aliança, ainda lá em Israel, saindo do Egito e depois já em Canaã, no templo, havia uma barreira entre as pessoas comuns e os judeus. Você precisava cruzar essa barreira. Se você fosse homem, você precisava passar pela circuncisão para você fazer parte desse povo. Em Cristo, essa barreira caiu. E nós fomos aceitos. Portanto, agora nós precisamos de uma nova humanidade. Nós não podemos mais ser do jeito que nós éramos antes. Nós não podemos viver do mesmo jeito, viver da mesma forma. E olhando para o tema da nossa igreja, e para aquilo que a gente leu aí exatamente no verso 2, você pode colocar, Daniel, na tela novamente? Vamos ler esse verso 2 todos juntos? Olha só o que esse verso diz. Vamos lá, 1, 2 e... Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em quê? Em amor. Paulo está nos convidando a viver uma vida de unidade da igreja. Mas ele só não solta palavras ao vento. Há uma intenção na mente e no coração do escritor para nos auxiliar a conseguirmos viver essa unidade, mesmo na diversidade. Porque olha para trás e aí para frente, olha o tanto de pessoa diferente que está aí perto de você. Né? Umas torcem para o Galo, que ganhou do São Paulo. Outras torcem para o Cruzeiro, né? Outras torcem para o Corinthians, esses são bem corajosos. Né? E, enfim, né? Tem muita gente diferente. Tem gente que gosta de rock, tem gente que gosta de pagode,
Alguns falam que é para God, né, para melhorar, né? Então tem de tudo um pouco. Mas você não consegue viver com essas pessoas? Você está aí pertinho, ela está te agredindo, está tentando arrancar uma tira de couro sua? Não está. Mas às vezes a gente tenta. E é por isso que Paulo vai tratar dessas coisas. Às vezes a gente faz coisas que um homem e uma mulher com o coração de Cristo não faria. E é por isso que Ele nos chama. E Ele nos chama, meu amado, não sei se você reparou na ênfase que eu dei na hora da leitura inicial, no verso 3. Esforçando-vos diligentemente. Esse esforço é uma luta, tá? É uma guerra, é uma batalha, onde você precisa lutar. Aí, a gente até tem pessoas dentro da igreja que já deve estar se sentindo assim, não, agora é comigo, está falando comigo. Eu sou de guerra, eu sou da batalha. Eu estou aqui para viver a luta eclesiástica. Eu estou aqui para balançar o barco. Sabe por quê? Porque eu tenho o dom da discórdia. Eu gosto de semear a contenda. Só que quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vou ler lá que 6 coisas abobina o Senhor, a 7ª abobina a sua alma. E qual é a 7ª? Semear contendas entre os irmãos. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Que essa luta para manter a unidade não é com essa pessoa que está aí perto de você, é com você. Você precisa se policiar, você precisa lutar contra você mesmo. Porque ser treteiro, gostar da discussão e da briga, não é fruto do Espírito, tá? Então, por favor, meu amado, minha amada, olhe para você, presta atenção no que você cantou. Eu quero um coração igual de Cristo. Então, que nessa manhã, nós juntos, porque eu sou dessa treta, viu? Eu sou da guerra. Eu cresci numa comunidade evangélica, histórica também, mas pentecostal, onde você era medido por aquilo que você fazia, não por como você vivia, como você se relacionava. Você era uma fachada, e se essa fachada era legal, estava tudo bem. Mas você lembra do que Cristo diz lá em Mateus? Deus ferirá a ti sepulcro caiado. Por que Ele falou isso? Porque às vezes por fora você é bonito, você é elegante, né? Sim, eu estou até um pouquinho, sempre como sempre, acima do peso, né? Mas eu tento me vestir elegantemente. Mas se eu for só isso aqui, eu vou ser só a capa. Lá dentro ainda pode estar cheio de rapina, cheio de morte, cheio de ódio. E por eu ter crescido numa comunidade evangélica desse tipo, eu sou o primeiro a ser o júri, a ser o juiz, a ser o acusador, a ser o executor. Minha mente é minha inimiga. O tempo todo, eu tenho a tendência, a inclinação por causa do pecado, a olhar o defeito dos meus irmãos. Só que eu também faço isso comigo mesmo. Então eu também sou o meu algoz. Eu sou o meu júri. E isso é perigoso demais. Qualquer coisa você conversa com os psicólogos de plantão, né, Ana? Você ser autojulgador também é muito perigoso. Por isso nós precisamos do coração de Cristo. Então, eu e você estamos sendo encorajados hoje a lutar pela unidade da igreja. E a luta é contra nós mesmos. E essas 3 palavrinhas que nós vimos no verso 2 são as ferramentas que Paulo vai nos capacitar, vai nos oferecer para que a gente promova essa luta. Então, eu quero desafiar você a promover essa unidade, cuidando, tratando uns dos outros, servindo uns aos outros, em primeiro lugar, com humildade. Humildade. E sabe o que é interessante? Quando a gente olha para o contexto de Paulo, nem um grego e nem um romano queria que os seus filhos fossem humildes. Essa era uma qualidade esperada dos escravos. Aí você vai dizer, nossa, então Paulo está de zoeira comigo, né? Não pode. Mas peraí, quem foi que abriu mão da sua glória para te servir? A mesa do Senhor está posta. Ele se fez escravo, ele se fez criminoso, ele se fez odioso, ele se fez inimigo de Deus Pai, para que você pudesse ser chamado de filho e amigo. Você percebe o tamanho da condição? Então, em primeiro lugar, deseje ter essa virtude, criar essa virtude em você, mas não se iluda,
Somente Jesus Cristo pode mudar tudo isso. De nós mesmos, a gente já é inclinado naturalmente para o mal. A gente já é inclinado a fazer coisas diferentes disso. Porque o nosso coração deseja ser superior. Nosso desejo é estar acima de tudo e de todos. E se você tem esse sentimento que você é superior ao outro, eu preciso dizer para você, mas também preciso dizer para mim, desse jeito não dá para ter unidade. Não dá. Porque se eu acho que eu sou superior, eu já sou diferente. Então, se eu sou diferente, eu não consigo ser igual àqueles que são amados por Cristo. Já percebe? Toda vez que... E aqui, esse exemplo aqui é o mais claro. Olha o que a gente precisa fazer. Nós precisamos nos nivelar. Mas não nos nivelar em relação às qualidades que nós temos. Nós precisamos nos nivelar àquele que foi colocado na cruz. Ele é o perfeito, Ele é o santo, Ele é o glorioso. Nós não teríamos acesso a Deus se não fosse através dEle. Você percebeu que eu coloquei o nós aqui? Eu estou incluso nisso. Eu sou pecador e miserável. Meu coração, eu já falei, e vou falar de novo, é julgador. E eu preciso me livrar dele. Mas eu só vou me livrar dele quando eu me entregar completamente. E imitar completamente Jesus Cristo. Então, meu amado, minha amada, você pode dizer para mim que você ora, que você canta, que você prega, que você faz jejum de 40 dias e 40 noites, que você lê a Bíblia, só que se você não for humilde, vai ser só uma cortina de fumaça, vai ser só uma nuvem, porque diante de Deus Pai, se você não está lutando pela unidade, você está fazendo um desserviço para a Igreja de Cristo. Então eu quero te convidar a fazer o que eu tenho tentado fazer. Abrir mão de estar certo às vezes. Abrir mão de ter a minha vontade sendo realizada instantaneamente. Assentar mais de uma vez com a outra pessoa para entender o lado dela, a opinião dela e principalmente para me render à palavra. Para viver diariamente aquilo que eu digo que eu acredito. Porque se eu acredito em Cristo Jesus e não coloco o outro em maior proporção do que eu, puxa vida, eu não consegui imitar Jesus. Porque não foi isso que ele fez? Você lembra do que Paulo fala aos Efésios lá no capítulo 2? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Meu querido, isso é ativo, isso é uma ação, isso é um desejo que tem que estar no seu coração. Se você diz que é cristão e não tenta fazer isso, você é só mais um praticante. E a gente até pode usar, né, pastor Romo, uma frase, você é um ateu prático. Por que ateu prático? Você diz que acredita em Deus, mas de segunda a sábado você vive como se ele não existisse. Então você precisa voltar para você mesmo e começar a nomear aquilo que tem atrapalhado a sua caminhada para manter a unidade da fé. A gente só vai conseguir viver esse uns aos outros se a gente abrir mão de nós mesmos. Então, meu amado, minha amada, o que é ser humilde? E aqui eu quero trazer uma frase de C.S. Lewis. Ele é muito melhor do que eu para afirmar isso. Humildade é pensar menos em você. Você percebeu que não é sobre? É menos. Porque você tem o seu dom, você tem o seu valor, você tem o seu talento. Lógico que a gente entende que tudo isso é proveniente da mão de Deus. É Ele quem dá todos esses dons e essas condições para a gente. Mas eu preciso, às vezes, me esquecer na equação. Eu preciso entender que existem pessoas que às vezes vão ter mais condições de fazer algo que eu também faço. Elas vão ter mais tempo, mais capacidade e até mais intensidade em fazer essas coisas. E eu posso abrir mão, eu posso falar, não, vai lá, você está bom demais, você está bem demais, eu quero que você continue. Quem percebeu aqui que eu parei de tocar nos cultos de domingo? Eu não tenho mais tempo. Não que eu não goste de música, não que eu não ouça música. Se você perguntar para minha esposa, para minha filha, o tempo todo eu estou ouvindo música, seja no fone de ouvidos.
Mas só ouvir não resolve, eu tenho que pegar o instrumento e tenho que estudar. Eu não tenho mais tempo para isso, eu tenho outras coisas que são importantes também e que outras pessoas não podem fazer, eu preciso fazer. Você tem coragem de fazer isso? Abrir mão daquilo que você ama para servir? E Deus tem levantado outras pessoas para tocar. Joãozinho, né? Surgiu um guitarrista do nada que começou agora, através do trabalho que o Jair está desenvolvendo, fazer discípulos. Recebemos aí o Gabriel. Cadê o Gabriel? O Gabriel estava aqui. Ah, está ali. Chegou o Gabriel aí, Deus tem levantado cearenses para a sua seara. E a gente continua crendo que é o Senhor de todas as coisas, que vai providenciar aquilo que a gente precisa. A gente não pode achar que a gente é a última Coca-Cola do deserto. Não, eu preciso ser mais humilde. O Senhor levanta outras pessoas para fazer, e eu preciso crer. Então, que a gente possa pensar menos em nós, menos, não é sobre nós, é menos. Eu preciso preparar outras pessoas, eu preciso servir outras pessoas, e disso de maneira ativa. Então essa é a humildade. Entenda o lugar que Deus te colocou. E esse lugar pode ser trabalho, esse lugar pode ser a própria igreja, mas esse lugar pode ser a idade, pode ser a experiência. Olha para a sua vida, olha para a sua capacidade e entenda, foi Deus que te colocou aí. O que você vai fazer com isso que você tem agora? Isso é humildade. Isso é humildade. Então, em primeiro lugar, a primeira ferramenta para você lutar contra você mesmo é a humildade. A segunda é a mansidão, que é outra virtude que o grego e o romano médio não queriam para seus filhos, não. Eles queriam uns meninos agressivos, eles queriam uns homens de verdade, pronto para toda obra, e para toda guerra, e para todo combate. Mas a mansidão é buscar viver de maneira equilibrada sem buscar os extremos. Vamos entender isso aqui de maneira bem clara. Exemplos caninos. Pensa aí num negócio manso e inofensivo. Um shih tzu, né? Pensa aí num shih tzu. Parece um carpetinho, né? Com 4 patas, é claro. Um cachorro bem inofensivo. Agora pensa no negócio que é perigoso não. É bravo, mas inofensivo. Já ouvi, é um pincher. Ele acha que é um Doberman, ele acha que é um monstro. Nossa, de frente com o meu apartamento tem um lá que eu até apelidei ele de monstro, porque ele sai aparece na janela, late. Você passou no corredor, ele late. Se ele fosse tão grande quanto a coragem, ele derrubava a porta. Mas o pincher é isso aí. Agora, algo que é perigoso e violento é um cão mal adestrado, né? Pensa aí num pitbull que foi estragado pelo ser humano. Desses a gente tem medo, desses a gente tem que correr, esses a gente tem que evitar. Agora eu quero que você pense, olha só, algo que é poderoso. Pensa aí num cachorro que é poderoso, mas que é manso. Um pastor alemão adestrado pelos policiais. Quando ele está junto do seu treinador ali, ele fica quietinho. Pode estourar bomba, pode passar a gente com placa na mão, ele continua quieto. Mas numa voz de comando, o que ele faz? Ele ataca. Agora, vamos voltar para a Bíblia. Jesus Cristo nasceu em Belém de Judá. Quem é que invade alguma coisa chegando com um bebê? E não foi isso que Deus fez? Invadiu a nossa realidade para transformar a minha e a sua vida? Mas peraí, que invasão fuleira é essa? Se é para invadir, tem que chegar com violência e força. Não, ele chegou de maneira mansa e humilde. Ele cresceu, e é interessante que se a gente pega os relatos dos 4 evangelhos, a gente não consegue perceber a adolescência de Jesus. Para a gente perceber que nem tudo precisa ser registrado sobre nós e sobre a nossa vida. A gente pode viver de maneira anônima, para a glória de Deus, porque o próprio Deus homem também o fez. Você não precisa ser... Lógico, se Deus te levar e te colocar, é Ele que está sendo glorificado em primeiro lugar. Mas se não, está ok viver de maneira anônima e tranquila.
Tá ok. E aí Jesus, aos seus 30 anos, inicia a sua caminhada. Pergunto para você, ele andava caçando treta por aí? Ele andava pelas ruas lá da Galileia, desafiando os fariseus, os escribas? Ele chegava para os saduceus aqui: eu sei que vocês não acreditam na ressurreição, vocês estão errados. Jesus fazia isso? Mas ele podia fazer? Podia, ele era Deus. Ele era a palavra de Deus encarnada. Mas mesmo assim, o tempo todo, ele ficou de boa. Jesus acho que era meio mineiro, né? Tranquilo, calmo. Pão de queijo, cafezinho, toma aqui. Na boa, na boa. E mesmo quando ele era desafiado, e não foram poucas vezes, ele respondia aos desafios com outra pergunta, tentando fazer com que as pessoas percebessem o caminho errado onde elas estavam. E às vezes as pessoas saíam desconcertadas. Vide a mulher que foi pega em flagrante adultério e lançada diante de Jesus. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Sobrou ninguém para contar a história. E até a mulher sabia que era pecadora. E eu pergunto para você, o que a gente aprende com isso? Vale a pena realmente brigar? Realmente vale brigar, desafiar as outras pessoas? E John Stott vai dizer o seguinte: a mansidão é a suavidade dos fortes. Só que geralmente, a gente que acha que é muito forte, a gente fala assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Fala que você já não viveu assim. Então eu quero te desafiar a mudar nessa manhã, a pedir que o seu coração seja manso e humilde, como o de Cristo. Aprenda com o Mestre, meça as suas atitudes, as suas palavras. Não passe no temperamento, não. Temperamento só serve para identificar quem nós somos. Não passe na sua história genética. Eu sou descendente de italiano, meu jovem, sou Zingoni, terrorista. Minha família fala alto, eu tive que aprender a desfalar alto. Como é que a gente faz isso? Conversando com pessoas que conversam num tom normal. As reuniões familiares da família do meu pai parecia briga. Aí eu tive que aprender, né? Comecei a trabalhar no escritório e comecei a ter que manter um nível aqui, né? E tinha alguém que me policiava, e isso é muito bom, ter alguém que nos ajuda. Wanderson, diminui o volume aí. E aí isso foi transformando a minha vida, a ponto de às vezes eu falar tão baixo que você até dorme aí no banco. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. De vez em quando tem que soltar uns gritos. Então lute contra você mesmo, em primeiro lugar, humildade. Em segundo lugar, mansidão. E em terceiro lugar, longanimidade. Isso é proposital, tá? Só para você, quando estiver nervoso, se você quiser exercitar a mansidão, você fala assim: Senhor, eu preciso ser longânimo. Passou a raiva. Antes fosse assim, né, Marco Antônio? Antes fosse assim. Mas longanimidade pode ser traduzido como um suporte em amor, ou até mesmo paciência. E agora presta atenção nessa cena. O pessoal mais antigo aí lembra quando os carros eram carburados, né? Era motor a carburador. Isso fora o pessoal, né, Tiago, que gosta de carro antigo e gosta de sofrer com carburador ainda, né? Né, o Eltro? Você lembra antigamente quando o carro dava aquelas pifadas, aquelas engasgadas, e aí o cara estava sozinho, ele descia do carro, ele abria a porta e começava a empurrar sozinho? Você já passou numa cena dessa? Qual foi o sentimento que dava em você? Nossa, eu preciso ajudar. Eu preciso dar um suporte. Esse cara não vai conseguir chegar no posto sozinho. Ele não vai conseguir fazer o carro pegar no tranco sozinho. Não vai. É um negócio muito grande, é tonelada. Ele não vai conseguir empurrar sozinho. Isso é suporte. E é interessante que a gente dá suporte para quem a gente não conhece. E na igreja a gente não consegue fazer isso com os nossos irmãos da fé. A gente oferece outras coisas. A gente oferece o amargor, a gente oferece o disse-me-disse, a gente oferece a língua felina, a gente oferece comentários que não deveriam ser feitos, mas a gente não oferece o suporte no amor.
Mas aí, pastor, eu faço isso porque eu não aguento. Aí eu vou concordar com você, eu também não me aguento. Eu nem sei como é que a Arícia me aguenta até 18 anos, é muita graça, viu? É muita misericórdia, mas ela me aguenta já há 18 anos. 18 anos. Mas é possível aprender em Cristo a suportar. Depois pega a sua Bíblia. Eu sei que você já está lendo João, né? Diariamente, um capítulo por dia. Eu sei que você também, né, como um bom cristão, está lendo a Bíblia aí, né, cronologicamente ou em ordem o ano inteiro, para chegar no final do ano você dizer, glória a Deus, eu consegui ler a Bíblia mais uma vez, do início ao fim. Mas eu quero te desafiar, pega a carta de Efésios e numa sentada você lê ela, são 6 capítulos. Fácil, é mole para você. Só que eu queria que você anotasse quantas vezes aparece a expressão em Cristo. Em Cristo. Porque todas as coisas estão sendo unidas de volta a Deus em Cristo. A humanidade está sendo restaurada em Cristo. Eu e você podemos ser transformados e lutar contra nós mesmos em Cristo. Eu vou te dar um spoiler, são 11 vezes. Então isso quer dizer alguma coisa nessa carta. A gente precisa desse poder que não está em nós. E é assim que a gente vai demonstrar que nós estamos cheios do Espírito Santo. Porque depois que a gente lê lá que não vos embriagueis com vinho, mas antes se encham do Espírito Santo, em que não há dissolução, não há confusão, não há bagunça, que a gente precisa se sujeitar uns aos outros. Você percebe? A humildade, a mansidão e a longanimidade é fruto do Espírito. E se você passa na treta, na briga, na confusão, se você faz partido, não adiantou nada. Você lembra que eu falei que orar demais, ler demais a Bíblia, dizer que faz isso, é só cortina de fumaça? A fé sem obras é morta. E o obra aqui não é vir aqui cantar, não é servir, não é... É isso também. Mas o tratar bem, o viver bem uns com os outros, parar de dar munição para as pessoas que estão fora da igreja, dizer que a igreja é um lugar horrível, é missão nossa. Isso é estar cheio do Espírito Santo. E toda vez que a gente faz isso, a gente não luta contra a gente e luta contra os outros, a gente não está lutando contra os outros, a gente está lutando contra o Deus da igreja. Porque nós já lemos aqui que a igreja é um único corpo, ela é uma coisa só. E aqui é uma beleza fantástica. Porque quando a gente olha em Gênesis, Deus uniu o homem e mulher, e ambos são um. Pai, Filho e Espírito Santo são um. E a igreja, mesmo sendo um tijolo de um edifício santo, mesmo sendo vários membros de um único corpo, mesmo sendo nós cidadãos de um único reino, mesmo sendo um filho de uma família, já percebeu? Tudo aponta para essa unidade. E aí eu pergunto para você, dá para viver sozinho? Dá para viver isolado? Dá para você ser um cristão lá no meio do Alasca? Não, vamos trazer para o Brasil. Dá para você viver sozinho lá, cristão? Eu sou crente. Lá no Amapá, com os dinossauros? Não dá, né? No Acre, né? Eu troquei agora o memezinho. Não dá para viver isolado. Não dá. E isso tudo, essa união, essa coisa gostosa que a gente vive só é possível porque um único Pai criou uma família, a família da fé. O único Senhor Jesus Cristo cria essa única fé, e Ele te deu essa fé de graça. O único Espírito cria um único corpo. Então, se foi Deus que fez essa unidade, meu amado, você não pode lutar contra ela. Você tem que se desdobrar, você tem que abrir mão e viver para a glória de Deus. Todos nós aqui somos filhos do mesmo Pai? Sim ou não? Todos nós aqui somos diferentes? Sim, mas a beleza na unidade, na diversidade. Olha para você aí agora.
Faz um autoexame. Como é que você tem servido a igreja? E a igreja, eu não estou falando dos grupos, tá? A igreja está aí sentada do seu lado. Vamos melhorar. A igreja é alguém que não é da sua família de sangue. Você vê que agora a coisa ficou um pouco mais estreita, não ficou? Porque servir os de casa é fácil, às vezes, né? Mas e os demais? Como é que você, adulto, tem servido as crianças da nossa igreja? Como é que você, jovem, tem servido os idosos da nossa igreja? Como é que você, vamos lá, é que agora a gente está sem criança, aí não dá para perguntar para as crianças, mas a gente já tem um plano aí de levar as nossas crianças num asilo, para levar alegria para os idosos. Isso com outras coisas aqui que eu não posso falar para não dar spoiler, mas a gente quer ensinar as crianças que existem realidades diferentes daquela que a gente vive no nosso dia a dia. Qual foi a última vez que você foi ao centro de BH e notou o número de pessoas sem teto aumentando? Mas qual foi a última vez que você tentou promover alguma coisa para servir essas pessoas? Você como indivíduo, não estou falando do grupo. Qual foi a última vez que alguém bateu na sua porta pedindo comida e às vezes você nem deu, se ignorou? Qual foi a vez que você orou com alguém no meio da rua, porque essa pessoa estava com o coração quebrado? Isso também é uns aos outros. Isso mostra que você está cheio do Espírito Santo. Então, para que a gente possa participar da mesa do Senhor, reflita nessa pergunta. Se nem eu ou você lutarmos pela unidade, quem é que vai lutar por essa unidade? Diz para mim, quem vai? Abra mão do seu jeito de ser e assuma, abrace o jeito que Jesus quer que você seja. Vamos mais uma vez, vamos parar de dar munição para os que estão de fora julgando a igreja de Cristo por causa do nosso jeito errado de ser. E vamos parecer mais com Jesus Cristo. Então vamos tratar uns aos outros com humildade. Pense menos em você e mais no outro. Vamos tratar uns aos outros com mansidão. Se você realmente é forte espiritual, seja suave e meça suas palavras, meça suas atitudes. E por fim, vamos tratar uns aos outros com humildade, mansidão e longanimidade. Sabe por quê? Porque sozinho você não aguenta, mas em Cristo, em Cristo. Aí a gente pode lembrar de Paulo dizendo: em Cristo posso todas as coisas, porque é Ele quem me fortalece. Eu posso suportar o chato, eu posso suportar aquele que me incomoda, eu posso suportar aquele que às vezes não entendeu o Evangelho da maneira correta, eu posso suportar em amor. Eu posso continuar caminhando mais uma milha com aquele que às vezes não entendeu o que eu quis dizer, mas eu posso explicar de uma outra maneira. Eu posso suportar em Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo continua nos suportando até hoje. E fala a verdade, hoje você já pecou, não pecou? Em algum momento você pode ter reclamado do tempo, você pode ter reclamado do calor. Às vezes você não falou, mas aqui dentro. Você reclamou do motorista do Uber, você reclamou de alguém que te fechou, você reclamou. Ao invés de olhar para todas as coisas boas que Deus te cercou, você escolheu reclamar. Então, meu amado, minha amada, abra a mão. Olha só, nós estamos diante da mesa do Senhor. Aquele que abriu mão de tudo para que nós tivéssemos tudo. Aquele que recebeu a ira para que nós recebêssemos o amor. Aquele que se entregou de maneira completa para mudar a minha e a sua vida. Feche seus olhos.